Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dona Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes. Bem, A Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica, tem esse subtítulo, é talvez a obra mais importante daquele que foi possivelmente o maior sociólogo brasileiro de todos os tempos, que é o Florestan Fernandes. É um pouco pesado, né, essa taxação assim, né, a pessoa é o maior de todos os tempos, o maior jogador, o maior isso, o maior aquilo, né? Então o maior sociólogo, ainda mais de uma área tão vasta, com pesquisas tão amplas. Mas assim, é muita gente muito inteligente que o qualifica assim, e de fato o Florestan Fernandes é um personagem muito grandioso, né? Ele tem uma vida muito sofrida, o pai dele não registrou, né, abandonou a mãe grávida, e ele ganhou o nome Florestan Fernandes, mas as pessoas sequer o chamavam de Florestan na sua infância, isso porque essa mãe, que era uma lavadeira, analfabeta, ela tinha uma pessoa mais rica, assim, para quem ela trabalhava, que veio a ser uma espécie de madrinha do Florestan, que falou, não, ele parece mais com Vicente, então as pessoas chamavam ele de Vicente quando ele era criança, essa espécie de colonização, assim, né, que pessoas mais abastadas acabam fazendo com pessoas mais simples, né? E o Florestan, a despeito desse auxílio que essa madrinha eventualmente dava, eventualmente ele tinha acesso a alguns livros e tal, mas o fato é que ele teve uma infância muito precária, muito pobre mesmo. Ele começou a trabalhar apenas com 6 anos de idade, quer dizer, uma idade muito tenra, e a própria educação dele, a despeito de eventualmente ter acesso a um outro livro na casa dessa madrinha que ele tinha, mas foi uma educação muito precária, entendeu? Ele perdeu muitos anos na escola, ele teve depois que compensar fazendo supletivos, de modo que a vida dele foi muito tortuosa, né? Trabalhando nos mais variados tipos de trabalhos manuais, ajudante de engraxate e outros pequenos ofícios manuais, até que com 21 anos de idade ele entrou na USP, isso depois de ter feito alguns supletivos para cobrir anos que ele tinha perdido na escola, né? E aí ele engatou, né? Aí ele começou a estudar, fez sociologia na USP, depois fez mestrado, doutorado. Seu doutorado, inclusive, se tornou livro, uma referência aqui nos estudos etnográficos brasileiros. E o Florestan Fernandes, claro, uma personalidade extremamente engajada, apesar de politicamente ser engajado, ele não deixava se transferir diretamente para a aula, ele dava aula mesmo, né? Não era aquele militante, vamos dizer assim. E ainda assim ele veio a ser caçado pela ditadura militar, aí ele foi expulso do Brasil, teve que se exilar, migrou para o Canadá, deu aula na Universidade de Toronto e depois nos Estados Unidos, aí por problemas familiares ele teve que retornar aqui para o Brasil em 1973, e aí sem poder dar aula, né, que era proibido, era vedado pela ditadura, ele começou a organizar alguns grandes livros, e aí houve uma série chamada Grandes Cientistas Sociais, que ele não só organizou alguns desses livros, como escreveu longos prefácios para eles, inclusive sobre Marx e Engels e sobre Lenin. E esses 2 longos prefácios, né, mais de 200 páginas, há poucos anos atrás eles foram compilados pela Expressão Popular e foi lançado como livro, chamado Marx, Engels, Lenin, A História em Processo. Eu vou deixar os trechos selecionados, não só do livro A Revolução Burguesa no Brasil, como desse mesmo que eu estou me referenciando, de outros livros do Florestan Fernandes e de todos que eu vi a citar aqui no box de informações. Recomendo bastante, porque há muitas pepitas de ouro lá. E aproveito o ensejo para te pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Não deixa de fazer não, gente, que apoia nós pra caramba. Então o professor Florestan Fernandes, ele foi se abalizando intelectualmente, né, as suas aulas cada vez mais esclarecidas, ele foi se conformando como um grande intelectual, vamos dizer assim, se mostrando cada vez mais com seus escritos, com a sua argúcia, a despeito de não poder dar aula, ele se mantinha como um intelectual de peso por conta dos livros que ora organizava, ora escrevia, até que por fim pôde retornar para a universidade, voltou a dar aula, anos depois ele veio a se filiar ao Partido dos Trabalhadores e foi eleito para a Assembleia Constituinte, foi um dos grandes defensores do Sistema Único de Saúde. Ele foi uma personalidade com pautas muito progressistas, né, ao longo da sua vida inteira, um socialista rematado mesmo, né, um grande socialista. Ele conseguiu se reeleger como deputado federal e, na verdade, quando terminou o ano de 1994, indo ali para 95, ele já tinha mais de 70 anos de idade, ele resolveu não se candidatar uma terceira vez a deputado federal e o pessoal do partido dele, do PT, tentou convencer ele e tal, mas ele já estava um pouco com problemas de saúde e tal, já um pouco idoso, falou, não, agora deu para mim, né, para outras pessoas seguirem aí a luta. Foi até uma coisa assim, um pouco irônica, né, porque ele não pôde verificar o governo, o desgoverno de uma pessoa que tinha sido aluno seu, né, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Hoje, assim, a gente tem a imagem um pouco, vamos dizer assim, mais óbvia do governo Bolsonaro, que foi com certeza de longe, assim, o pior governo da história do Brasil. Mas o Bolsonaro, ele, vamos dizer assim, toda
aquilo que compõe o Bolsonaro, que é uma espécie de aborto da natureza, né? Ele já era esse sujeito infame, sórdido, sujo, putrefato, desde o início, né? Um sujeito que já foi expulso do exército, ou mais bem dizendo, foi expulso, né? Ele seria expulso porque planejou um atentado terrorista para ganhar um aumento salarial, e aí pegaram lá o croquis, o cara entregou o planejamento do atentado terrorista para uma revista. Enfim, aí ele entrou em acordo que ele seria expulso, e aí ele queria já se candidatar a vereador, então o STM, né, o Superior Tribunal Militar, falou assim, então você sai do exército, a gente não te expulsa. Então foi feito um acordo, ele saiu. Então assim, o Bolsonaro é o que é desde sempre. Mas o Fernando Henrique Cardoso, ele, vamos dizer assim, é um personagem que teve a oportunidade de estudar. Ele foi um personagem grandioso, né? Ele foi um personagem que teve contato com aquilo que havia de melhor nas ciências humanas brasileira e mundial. Então assim, a traição do Fernando Henrique Cardoso, que faz um governo tenebroso, um governo tétrico, um governo assim absoluto e completamente ruins, assim, é uma coisa assim inominável que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, que só veio a ser superado propriamente pelo governo Bolsonaro. Os três piores governantes do Brasil foram Arthur Bernardes, Fernando Henrique Cardoso e Bolsonaro. Enfim, né, como o Fernando Henrique é uma espécie de uma parte da imprensa diz que é uma espécie de direita que sabe usar talheres, né, diferentemente do Bolsonaro. Então muita gente saúde e tal, o governo dele foi uma desgraça, foi assim, mas foi muito ruim, né. Eu deixo aqui 3 livros selecionados para quem quiser conhecer um pouquinho melhor o período ou voltar a lembrar, né? Posso citar o Teotônio dos Santos com seu livro Terror e Esperança, Auge e Declínio do Neoliberalismo. Posso citar do Palmério Dória, O Príncipe da Privataria. E posso citar um que tem até vídeo aqui no canal já, que é O Brasil Privatizado, do Aloysio Biondi. São 3 livros que dão, vamos dizer assim, um panorama do que foi o desgoverno Fernando Henrique Cardoso, que foi aluno do Florestan Fernandes. É realmente assim impressionante o nível da traição que o Fernando Henrique fez em relação a tudo aquilo que ele estudou, aquilo que ele teve a oportunidade de aprender. Realmente é impressionante. E esse livro aqui que nós trataremos hoje, A Revolução Burguesa no Brasil, ele foi um livro que foi lançado em 1975, mas teve uma trajetória bastante confusa, bastante conflituosa, até por conta dessas múltiplas perseguições às quais o Florestan Fernandes foi submetido por conta da ditadura. Então ele escreveu uma parte do livro em 1966, 67, aí parou, depois voltou, aí os próprios alunos dele o incentivaram, vai, e aí ele veio a lançar o livro com a versão final em 1975, e agora em 2020 a editora Contra a Corrente relançou ele aqui no mercado, o que fez muito bem, porque é um livro muito importante, mesmo com as concordâncias e discordâncias, algumas das quais nós trataremos aqui nesse vídeo. E aqui nessa primeira parte assim, do livro, que compõe os seus 3 primeiros capítulos, reitero que foram escritos no ano de mais ou menos 1966, o Florestan Fernandes vai destacar que quando o Brasil consegue fazer a sua independência, vários caminhos estavam postos assim, né, no horizonte, vamos dizer, né? E você havia 3 grandes revoluções burguesas clássicas, né, que ocorreram na Inglaterra, ocorreu na França e ocorreu nos Estados Unidos. Mas ele vai mostrar que vamos dizer assim, a Revolução Burguesa brasileira, a transformação daquele, vamos dizer assim, aquela estrutura que era semi-feudal, né? Naquelas pessoas que tinham um território completamente dominado, que os senhores de engenho, que eram senhores de vida e de morte, que faziam a lei, que eram donos da propriedade, da vida das pessoas que estavam ali por eles, né? Com uma quantidade imensa de escravos, né? Os senhores de vida e morte desses escravos, com grandes monoculturas, aquele destaca pouco, né? Mas é uma produtividade baixíssima, né? Nós temos vídeo aqui no canal do livro Sobrados e Mucambos do Gilberto Freire, vou deixar aqui nos cards e no box de informações que eu detalho isso também. E quando se faz assim propriamente a independência, que poderia ser aquela que seria a nossa Revolução Burguesa, né? Ou seja, assim, a transformação desse grande senhor feudal em uma espécie de homem de negócios, né? Uma espécie de businessman. E ele vai dizer que a Revolução Burguesa brasileira, ela não, vamos dizer assim, copiou, ela não vamos dizer, teve uma influência muito grande na ação propriamente dessas outras grandes revoluções, notoriamente, reitero, Inglaterra, França e Estados Unidos. Isso porque quando o Brasil começa a internalizar o comando político, né, que antes era feito pela colônia, mas ele se mantém subalternizado, ele se mantém em condição de dominação, ele se mantém com um capitalismo dependente e periférico em relação a outras grandes potências. Notoriamente, ele até aborda pouco aqui, mas notoriamente a Inglaterra, né? No vídeo sobre o livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, eu deixei também bastante isso detalhado. Então ele fala que aquilo que poderia ser uma grande mudança, talvez um aspecto que poderia engendrar uma série de mudanças positivas aqui no Brasil, isso ficou em latência, sabe? Porque a burguesia, ela só praticamente trocou de mando. Ela tinha o mando da colônia e passou a ser dominada externamente por esses países centrais do capitalismo e não pela colônia, como ocorreu outrora. Então, diferentemente do que seria talvez a ideia original de que, vamos dizer assim, a independência do Brasil engendraria um novo país, não aconteceu. Ao contrário, ele mostra que houve um recrudescimento da estrutura escravista, da estrutura do latifúndio, ou seja,
aquilo que o Brasil tinha como drama, aquilo se agudizou depois da independência. Isso é um pouco contraditório, mas enfim, a forma como o Brasil se acoplou na estrutura econômica mundial, como um país produtor dessas commodities, né, desses produtos primários, então isso fez com que o povo, os que aqui estavam, não tivessem percebido grande mudança em relação à estrutura de colônia, à estrutura de um país independente. Isso porque, de fato, né, isso porque, na verdade, essa estrutura subalterna, essa estrutura que faz com que o Brasil se porte ante outros países de maneira vilipendiada, vamos dizer assim, de maneira dominada, ainda mandando suas riquezas para fora, ela se manteve. Então a situação não melhorou em nada para o povo brasileiro depois da independência, porque apenas se trocou, vamos dizer assim, de patrão. E o grande drama, né, que era a escravidão, o grande drama que era o latifúndio, o fato do setor agrário dominar a economia brasileira, impedir das mais variadas formas, com os mais variados óbices, gerar uma série de dificuldades para que outros setores, notoriamente o industrial, se desenvolvesse, isso permaneceu. E assim, depois da independência, o drama do país permanece, né? Ele não se resolve, muito ao contrário, se agudizam as contradições, se agudizam a exploração que as elites brasileiras exerciam sobre o povo. E as elites brasileiras, ele vai destacar isso muito ao longo do livro, destaca aqui no início também, é como se fosse uma espécie de bigorna para cima e martelo para baixo, né? Marreta para baixo. Ou seja, se portam de maneira completamente subalternas às grandes elites mundiais, e contra o povo brasileiro ela massacra com tudo, né? Então é aquela coisa, né? Um puxa-saco é baba-ovo de quem está em cima, e para quem está embaixo ela é implacável, ela é dura, ela é autoritária, ela é sanguinária. Que, aliás, mudou pouco, né, até os dias atuais, né? Mudou um pouquinho, mas muito menos do que poderia e deveria. Porém, assim, nessa primeira parte do livro, né, são mais de 150 páginas, né, é bastante extenso, são 3 longos capítulos, ele trata muito, né, o Florestan trata muito, assim, digamos assim, uma certa influência de ideias liberais que vai se espraiando ao longo do Brasil e condicionando a atuação de suas elites. Essa é a parte mais desfavorável de todo o livro, na minha concepção. Ele não dá muitas provas disso, isso não tem reverberação em outros grandes livros que nós estudamos sobre o assunto. Reitero aqui 2 que eu já citei, posso citar também o caso da Grande Senzala, que deixo 3 selecionados aqui embaixo também. Enfim, no Brasil colonial, havia uma divergência, vamos dizer assim, entre aquilo que acontecia no mundo moderno, nas partes mais intelectualizadas do mundo, os grandes autores liberais, que John Locke, que Jean-Jacques Rousseau, etc. E aqui havia, vamos dizer assim, uma distância muito grande, né? Tudo era longe demais, um suquito demais, sabe? Os senhores de engenho muitas vezes eram analfabetos, e eles eram, vamos dizer assim, analfabetos, e conseguiam coordenar suas fazendas na base da escravidão, na base da imposição de toda sorte de opressão, de vilipêndio contra o povo escravo. Então, assim, inclusive no próprio Sobrados de Campos, que eu já citei aqui, se destaca-se que eram fazendas extremamente ineficientes, desperdiçavam recursos humanos, enfim, uma série de contradições, e esse liberalismo que o Florestan Fernandes acha que foi se espraiando por aqui, isso foi muito mais limitado do que aquilo que ele escreve, né? Mas, nossa, muito, muito mais mesmo. E mesmo quando da ascensão do Dom Pedro II, esse que, vamos dizer assim, era uma espécie de imperador um pouquinho mais erudito, que gostava de se cercar de pessoas formadas em direito, Coimbra e tal, que foram promovendo determinadas mudanças dentro do Brasil colônia, mas isso foi muito limitado, sabe? Não foi assim uma coisa de grande amplitude, e o grande setor que comandava de fato as coisas no Brasil, que era o setor agrário, aliás, como isso vai acontecer até hoje, de maneira lôbrega, mas esse setor, ele não se viu influenciar por esses ideais liberais. Basta saber, né, ou basta relembrar, de que quando a escravidão acaba no Brasil, no ano de 1888, e no ano seguinte, 1889, estavam lá os militares para retirar a monarquia do poder, porque, vamos dizer assim, a etapa dela havia acabado. A etapa dela era só para garantir a escravidão no Brasil, a despeito da pressão internacional. Claro, essa pressão internacional vinha por causa de quê? Porque a Inglaterra se apropriou de trabalho escravo tanto em seu próprio país quanto especialmente em suas colônias, mas depois de determinado desenvolvimento ocasionado por aquilo que o revolucionário Friedrich Engels veio a alcunhar como Revolução Industrial, ela precisava de mercados para os seus produtos. E os escravos, eles não eram mercado para nada, né? Ele era uma mão de obra de trabalho, vamos dizer assim, mais sórdido, mais infame, mais atroz que se possa imaginar. E eles não consumiam basicamente produto nenhum. O que consumiam era produzido por eles mesmos, nas próprias fazendas em que eles estavam, mal dormindo, mal se vestindo, sabe? Uma coisa muito, muito precária. E a Inglaterra precisava de um mercado consumidor para seus produtos. A despeito de ter cometido anteriormente toda sorte de atrocidade para chegar ao capital e ao desenvolvimento,
pensamento que permitiu essa revolução industrial. Eu já detalhei esse processo no livro 1 do Capital, deixa aqui no card e no box de informações também. Então houve um aumento da pressão para que se acabasse com a escravidão aqui no Brasil, é uma pressão externa, vamos dizer assim, né? E quando o Brasil acaba com a escravidão, rapidamente, reitero, a monarquia também se finda. Isso porque os grandes agricultores, né, os grandes senhores de engenho, eles só mantinham a monarquia para isso mesmo, né, para manter a escravidão, a despeito da larga, grande pressão internacional que o Brasil sofria. O Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão, né? Você vê como é que o agro brasileiro ele é pop, né? Ele é muito pop desde muito tempo, né? E assim, essa influência liberal que o Florestan Fernandes imagina que isso que estava promovendo grandes mudanças aqui no Brasil, eu tenho, sabe, enorme recalcitrância em relação a essa ideia. Eu acho que as mudanças que foram ocorrendo, esse dinamismo que havia eventualmente na economia, uma ligação internacional, mas claro que ela vai gerar certa influência, vai dialeticamente, né, um elemento empurrar o outro, mas as coisas aconteceram de maneira, vamos dizer assim, um pouco mais alienada, sabe, sem uma grande formulação teórica que embasasse a ação dos seus grandes atores, né. Você pode, claro, eventualmente fazer com que determinados tipos de pessoas, ou de atores sociais, ou de classes sociais, elas se antagonizem seus próprios interesses diretos por conta da ideologia pela qual ela está dominada. Isso acontece eventualmente, mas aqui não parece que houve grande influência liberal como o Florestan Fernandes imagina. Acho na verdade um pensamento bastante errático. É interessante que aqui no livro o Florestan Fernandes vai destacar que, na medida em que, vamos dizer assim, o Brasil entra no mercado mundial agora como um país independente, estritamente vinculado e subordinado a essas elites latifundiárias de grandes monoculturas e que viviam em uma estrutura basicamente semi-feudal, vamos dizer assim, é uma espécie de estamento, né? A classe dentro da classe, vamos dizer assim. Então, eles queriam privilégios, eles tinham aquela estrutura semi-feudal ainda, né? Conviviam simultaneamente aspectos do mundo moderno e aspectos do mundo antigo. Então, essa classe, ela vai fazendo grandes exigências ao governo, que, claro, dependia dela completamente, a representava diretamente, vamos dizer assim. Então, ela vai exigir privilégios, vai exigir subsídio, vai exigir crédito, etc, que o governo vai ter que atender para, vamos dizer assim, não beneficiar o país propriamente, como essa classe, claro, supõe que acontece. Ela vai fazer para que se mantenha essa estrutura estamental de uma pessoa diferenciada, como se fosse um nobre ainda, entendeu? Ele tem que continuar, ele tem que manter essa posição de poder. Então o governo vai existir para privilegiar esta classe, a classe ali dos grandes latifundiários, dos grandes monocultores, e essa classe que aí é muito irônico, né, que ela domina o Brasil até hoje, né? Se você parar para imaginar, fazendo aqui um paralelo com o nosso tempo histórico atual, o Brasil tem um plano safra gigantesco, um plano gigante, brutal, de crédito subsidiado, e é claro que se desse esse mesmo crédito subsidiado para a indústria, a gente conseguiria também uma área que tem uma produtividade maior, uma área que tem um poder de compra, né, valor agregado daquilo que produz muito maior, ele também poderia gerar efeitos muito positivos. Mas não, vai tudo para o agronegócio, né? O agronegócio é extremamente subsidiado por conta da Lei Candir, tudo que exportam não paga impostos, o Imposto Territorial Rural, o ITR, ele é uma coisa esdrúxula, né? Só para fazer uma comparação, aquilo que todos os produtores rurais no Brasil inteiro pagam de ITR, de Imposto Territorial Rural, é inferior ao valor que os cidadãos da cidade de São Paulo, só da cidade, pagam de IPTU. Imagine só, o Brasil inteiro tem uma arrecadação menor de ITR do que o valor do IPTU da cidade de São Paulo. Realmente, assim, é impressionante como o agronegócio, o agropop, né, ele domina a estrutura econômica brasileira em benefício próprio, fingindo que está beneficiando, defendendo os interesses estratégicos do país como um todo. É algo que o Florestan Fernandes ataca aqui duramente e que só vai acontecer, infelizmente, até os dias de hoje. E aqui na terceira e última parte do livro, que aliás é muito interessante, muito boa mesmo, a segunda já melhora em relação à primeira, a terceira é a melhor de todas, é muito bem escrita. O Florestan Fernandes destaca, né, a forma como isso foi lesivo ao Brasil, o fato de a Revolução Burguesa brasileira não ter propriamente sido coerente com seus próprios fundamentos teóricos. Né? Daí eu reitero o que eu disse aqui logo no início do vídeo, que não havia grande influência, vamos dizer assim, dos autores liberais, né? A coisa foi acontecendo meio que naturalmente, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Para citar o Zeca Pagodinho. Então, não houve assim aquela questão da livre iniciativa, dos mercados competitivos, disputando entre si, de empresas mais eficazes acabarem conseguindo suplantar as menos eficazes. Ele não foi isso, ele fala, né? Foi o fato de haver uma concorrência baseada numa espécie de estamento de uma classe que anteriormente era classe
classe dos senhores de escravos, dos senhores de engenho, que exigiam do governo que de alguma maneira a mantivesse com essa posição senhorial, independentemente das trocas, dos fluxos, das diferenças que o novo sistema capitalista estava engendrando. Eles deveriam permanecer privilegiados, eles deveriam permanecer protegidos, mesmo que tudo estivesse mudando. Há uma frase muito famosa do livro Leopardo, que tem vídeo aqui no canal também, né, que fala que é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está. E é exatamente o que aconteceu aqui, ou seja, os mecanismos de troca, as relações comerciais, elas vão evoluindo, né? Cria-se de maneira um pouco precária aqui um novo mercado de consumo interno e tal, mas no fim, ao fim e ao cabo, tudo se mantém mais ou menos da forma como era no Brasil Império, com aqueles senhores de engenho, com trabalho escravo, ou seja, eles se mantêm na posição privilegiada em que eles estavam outrora através da imposição de um estamento ao qual o governo deveria proteger, coisa que, reitero, só vai permanecer até os dias atuais, com o nome de o Agrepop. Então, Florestan Fernandes vai destacar que mesmo quando vamos dizer assim, um grande comerciante, um grande burguês havia ascendido aqui de maneira um pouquinho afastado dessa classe estamental, dessa classe senhorial, desses grandes latifundiários, ou seja, quando ele havia enriquecido com a coisa mais urbana, a coisa mais do capitalismo mais moderno, vamos dizer assim, qual era a forma que esse novo senhor, vamos dizer assim, ascendia socialmente? Era se vinculando de alguma maneira àqueles antigos senhores de engenho. Eles iam casar, ia ter filho que ia casar com filha, ou seja, reitero, tudo mudava para que tudo continuasse da mesma forma como antes. Florestan destaca, né, que o fato ali do Brasil ainda no século XIX, ter o trabalho escravo e tal, fazia com que o trabalho livre, né, o trabalho liberto, ele fosse absoluto completamente corrompido, né? As pessoas não tinham a liberdade de transicionar sua própria força de trabalho, né, no mercado. Isso porque a força de trabalho livre, ela, vamos dizer assim, competia com o trabalho escravo. Então era uma competição esdrúxula, uma competição a qual essa força de trabalho livre ela acabaria sucumbindo devido à imensa quantidade de escravos que eram utilizados aqui no Brasil. Então aquilo que deveria, fosse trabalho livre, claro, deveria compor todos os cidadãos, claro que deveria com isso formatar um mercado de consumo interno, as pessoas comprando produtos, etc. Não, havia aqui o quê? A produção opressiva, latifundiária de produtos de monocultura para ganhar o dinheiro com a exportação desses produtos no mercado internacional. E claro, um produto primário, era um produto de baixo valor agregado, um produto que só conseguia se inserir através desse tipo de exploração dantesca sobre os trabalhadores que propriamente produziam esses produtos. E por outro lado, como não havia mercado interno, um mercado, vamos dizer assim, dinâmico, um mercado que as pessoas produzissem coisas através do trabalho liberto, tudo mais era comprado do mercado externo, né? O que eram normalmente produtos mais qualificados, produtos com maior valor agregado, algo que eu já tratei um pouquinho também no livro Dialética da Dependência. Se couber, vou deixar aqui nos cards. Se não tiver aqui, de qualquer maneira, estará aqui no box de informações o livro dessa obra bem importante do Rui Mauro Marini. E é algo que o Florestan Fernandes trata aqui de maneira um pouquinho detida também. O Florestan Fernandes destaca também que quando começa o processo de industrialização do Brasil, também essa classe latifundiária, vamos dizer assim, ela consegue se miscuir com essa nova classe industrial. Aliás, muitas vezes é dela um desdobramento, né? Nós podemos citar as grandes plantações de café que havia em São Paulo, e é dali que começa a industrialização. Os seus grandes industriais habitualmente tinham famílias com grandes porções de terra, né? E é dali que vinha o seu capital inicial, vamos dizer assim, né? De uma terra que era muito produtiva, né? Terra roxa. Mas essa nova classe, essa classe de industriais, ela mantém o mesmo conservadorismo político, a mesma restrição a mudanças, a mesma recalcitrância a qualquer tipo de democracia mais plena. Ela queria que tudo se mantivesse exatamente como estava, cristalizando, fossilizando aquela classe, vamos dizer assim, senhorial no poder, posicionando dessa mesma maneira subalterna em relação aos países capitalistas centrais, ou seja, conformando o Brasil como um país de capitalismo periférico e dependente, e na medida em que se posicionam de uma maneira muito, muito subalterna em relação aos países centrais, também se posicionam de maneira, vamos dizer assim, bastante massacrante em relação àqueles que estão abaixo de si. No caso agora, o operariado moderno, que continua sendo tão oprimido quanto possível, já não no mesmo nível, claro, do trabalho escravo de outrora, mas tanto quanto possível, né? É interessante que ele vai destacar aqui que mesmo os negros que acabaram, vamos dizer assim, de sair do trabalho escravo, que estavam libertos e, portanto, tinham condições de trabalhar, de se inserir no novo mercado que começava a vicejar, as indústrias, etc. Mas ele fala que não foi feito com essa mão de obra. Acabou se preferindo importar imigrantes de fora, né? Tinham um conhecimento técnico um pouquinho superior e tal, porque os daqui eram condicionados naquelas fazendas, naquelas monoculturas trágicas, a um conhecimento técnico muito precário, né? Uma forma um pouco diferente, assim, um modo de venda um pouco diferente em relação a um e outro, mas de qualquer maneira a ideia sempre foi, vamos dizer assim, dinamitar, se viciar
tanto um tipo de trabalhador quanto o outro. A depender do seu condicionamento histórico, aquilo que obrigava, o fato é que as elites brasileiras sempre tiveram à disposição os meios, a força política para massacrar o povo trabalhador. E claro, pode se contrapor. E os trabalhadores não vão fazer nada não, né? Claro que vão fazer. Então fizeram muitas greves, houve resistência, e quando a coisa tomava uma proporção que talvez a burguesia não conseguisse conter a classe trabalhadora, aí é quando vem as ditaduras militares, né, para, através da força, conter a classe trabalhadora, já abdicando de qualquer tipo de veleidade moral, de qualquer tipo de veleidade democrática que eventualmente os liberais fingem ter. E é interessante que o Florestan Fernandes destaca que houve expressões de classe média um pouco mais revoltadas, um pouco mais esclarecidas, um pouco mais influenciadas por atores externos. Então houve o tenentismo, houve a chegada de um operariado estrangeiro composto por anarquistas, eventualmente socialistas, eventualmente comunistas, mas assim, ele destaca que na verdade nunca houve uma grande expressão, uma grande explosão trabalhista no Brasil. Era muito mais um grande receio, um grande fantasma, sabe? Aquele espantalho que as elites utilizavam para fazer, olha o risco que a gente está correndo, a gente está com risco de perder o poder, a gente está com risco de ocorrer uma grande revolução socialista aqui no Brasil, mas daí ele fala que na prática isso nunca aconteceu, né? E claro, nós podemos especificar aqui em relação ao golpe de 64, que as elites brasileiras julgavam que estaria na iminência de uma revolução socialista e tal, uma grande, estupenda falácia, né? Ou mesmo agora, na própria eleição do Lula aqui em 2022, em que havia parte do setor da agricultura brasileira dizendo que havia risco do MST tomar, né, as fazendas deles e tal. Uma piada, né? E não pense que isso, vamos dizer assim, não acontece, né? Eu tenho um colega que trabalha em banco e lida com pessoas do setor agrário, e ele falou que mais de uma pessoa falou com ele isso, né? Eu tô com medo, o que vai acontecer se o Lula for eleito, eles não vão tomar minha fazenda e tal. Quer dizer, esse tipo de falácia, de fantasma, de espantalho que vive na cabeça das pessoas, ele se plasma, né? A classe dominante brasileira, essa grande oligarquia que existe aqui, ela, vamos dizer assim, tem tal receio de perder o seu poder de classe que começa a inventar fantasmas, né? Uma coisa de fato impressionante, assim, né? O que talvez, assim, seja para os próceres, né? Ou seja, para os grandes ideólogos, porque existem, claro, os grandes ideólogos, os que são mais espertos do que eles que acham que o MST vai tomar a fazenda deles e tal. O que ele talvez seja o seguinte, que quando você já tem esse grande macro medo, qualquer tipo de iniciativa um pouco mais progressista, ela já é barrada por medo de vamos dizer assim, de uma causa que fosse muito maior do que essa que efetivamente acontece, como, por exemplo, a desapropriação de uma fazenda improdutiva, de um latifúndio produtivo para a reforma agrária. Através desse tipo de grande fantasma, isso vai coibindo qualquer tipo de transformação social um pouquinho mais efetiva, mesmo que ela não seja revolucionária, mesmo que ela seja, por exemplo, apenas reformista, apenas social-democrata. Você já se antagoniza, né? Já cria um fantasma do macro, de uma espécie de revolução comunista, para que qualquer tipo de iniciativa um pouquinho mais progressista já seja bombardeada. Era uma atitude outrora da oligarquia brasileira e ela permanece, reitera, até os dias de hoje. O Florestan destaca também que, na medida em que a Revolução Burguesa Brasileira, ela não é uma revolução nacional, não é uma revolução democrática, ela se comporta de maneira completamente subalterna aos países centrais, né? O imperialismo, em outros termos, deita o cabelo aqui, né? Faz o que quer, o que não quer aqui com o nosso país, e a nossa elite se porta dessa maneira completamente subalterna. Então ele fala que é muito difícil mudar essa condição nos dias atuais, porque, por exemplo, a forma como você se insere no mercado mundial, produzindo produtos primários, por exemplo, como acontece habitualmente aqui no Brasil, isso faz com que a nossa condição econômica seja muito difícil de ser mudada, né? Você fica travado aí, você fica num país que era pobre ontem, é pobre hoje e vai continuar sendo pobre amanhã, né? Nada vai mudar, porque a própria elite do país se comporta de maneira subalterna, reitero, aos países imperialistas, aos países hegemônicos que controlam efetivamente o sistema capitalista mundial. As elites brasileiras parece que são assim uma espécie de sócia menor, sabe? Uma sócia minoritária do grande sistema capitalista mundial. E o Florestan vai destacar que, vamos dizer assim, essas elites, mesmo que eventualmente algum tipo de mudança, eventualmente entram novos nomes na mineração, no comércio, na indústria, etc, etc, ele fala que esse setor, o empresariado, ele nunca se antagonizou a essa estrutura oligárquica dominada, vamos dizer assim, né? Eles sempre foram entreguistas, eles não, vamos dizer assim, parece que a elite brasileira, ela não quis se portar de maneira autônoma, né? Ela, ao contrário, sempre se portou de maneira heterônoma, ou seja, sempre de maneira subalterna em relação a interesses estrangeiros. Ele não cita aqui, né? Mas de fato, se você pegar a elite japonesa, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, eles, com a sua altivez, com a sua, eventualmente até meio arrogância, sua prepotência, eles não. Aqui quem vai comandar somos nós, e eles criaram seu próprio sistema de desenvolvimento em um momento, reitero,
que as condições políticas, depois de uma guerra tão grande, com uma devastação enorme, com aquilo que seu inimigo político havia feito contra eles mesmos, que foi os Estados Unidos, eles se portaram de maneira, não, a gente vai condicionar o nosso próprio destino, e não se comportaram de maneira subalterna aos interesses estratégicos de países centrais do capitalismo. Eles se antagonizaram ao imperialismo mundial e criaram, vamos dizer assim, um seu próprio, mesmo que minorado. O mesmo se deu, por exemplo, com elites da Coreia do Sul, o mesmo se dá hoje com a elite chinesa, ou seja, a forma como a burguesia vai se comportar, e o Florestan Fernandes destaca isso reiteradamente, né? Existem burguesias e burguesias, né? A forma como ela vai se portar ante o seu próprio país e ante o mundo vai variar conforme o tempo e o país. E, infelizmente, aqui no Brasil, o que aconteceu regularmente foi de uma burguesia, reitero, completamente subalterna aos países centrais e massacrante com relação àqueles que estão trabalhando aqui. E aí o Florestan destaca, mas veja bem, então por que a burguesia do Brasil e de outros países não tentaram esse caminho autônomo? Por que elas não se antagonizaram a essa permanência em um capitalismo completamente independente, porque elas foram cúmplices, vamos dizer assim, com o imperialismo, porque elas não tentaram replicar aquele tipo de desenvolvimento capitalista, aquele tipo de burguesia que comanda os países centrais. E ele vai dizer que é difícil fazê-lo, né? De fato, para realizar tal antagonismo, você precisa ter uma série de condições bastante peculiares, bastante especiais. Ele fala que são exigidos índices relativamente altos de concentração demográfica, não só em cidades-chave, mas em um vasto mundo urbano comercial e urbano industrial, de renda per capita, pelo menos da população incorporada ao mercado de trabalho e, em especial, dos estratos médios e altos das classes dominantes, de padrão de vida, pelo menos nesses setores da população, de diferenciação, integração em escala nacional e de densidade econômica do mercado interno, de capital incorporado ou incorporável ao mercado financeiro para dar maior flexibilidade e intensidade ao crescimento do crédito, ao consumo e à produção, modernização tecnológica realizada e em potencial, de estabilidade política e de controle efetivo do poder do Estado pela burguesia nativa, etc. E é interessante porque como é que se dá, por exemplo, esse controle pela burguesia nativa? Os próprios casos que eu citei aqui, da Coreia do Sul e do Japão, agora mais ultimamente da China, mas vou pegar os primeiros casos da Coreia do Sul e do Japão, porque a China, quase pelo seu grande tamanho, ela foi conseguindo se impor. Claro, né, pelo comando ali bastante estrito do Partido Comunista Chinês, também com depois do século de humilhações que eles passaram, e o grande desejo, né, de voltar a ser uma grande potência mundial e tal. Tudo isso que ele citou aqui como necessidade, eles conseguiram preencher, e houve uma coisa a mais, né, que era a própria Guerra Fria, ou seja, uma necessidade estratégica dos países capitalistas centrais de terem ali um aliado que não ocasionasse, como o Japão, problemas novamente, e no caso da Coreia do Sul, que se antagonizasse à Coreia do Norte. Então os Estados Unidos acabaram transferindo tecnologia para o Japão, por conta de ser o seu grande representante naquela distante região do mundo que ele ocupa, e a Coreia do Sul pôde já copiar, né, inclusive sem pagar royalties, fazer cópias industriais de produtos japoneses para se antagonizar à Coreia do Norte, que em certo momento da história, hoje isso fica um pouco apagado, né, mas a Coreia do Norte tinha grandes índices sociais. Quando havia a União Soviética ainda, era um país relativamente próspero, né? Depois os Estados Unidos foi lá, massacrou, jogou mais bombas na Coreia do Norte do que foi jogado em toda a Segunda Guerra Mundial, matou mais de 25% da população norte-coreana, um massacre, assim, um genocídio aberto. Mas de qualquer maneira a Coreia do Norte depois voltou a crescer, voltou a se desenvolver, e por conta dessa, vamos dizer assim, desse risco ideológico, vamos dizer assim, né, daquela exposição ao mundo de um país comunista ser mais eficiente do que um capitalista, os capitalistas permitiram que a elite sul-coreana pudesse fazer réplicas de produtos japoneses sem pagar royalties. Com aquilo ali eles foram aprendendo, a indústria foi evoluindo, o seu conhecimento agregado foi aumentando, e hoje você tem grandes indústrias sul-coreanas espalhadas pelo mundo inteiro, e claro, a maior delas é a Samsung, mas também tem a LG, Daewoo, Hyundai, etc, etc. Ou seja, além de todos esses pré-requisitos aqui que o Florestan Fernandes cita, você também existe questões geopolíticas que podem influir, ora para permitir que isso aconteça, ora para bloquear, né? Então, por exemplo, hoje há uma guerra comercial aberta que os Estados Unidos promovem em relação à China. Por quê? Porque ele não quer perder a sua condição de potência hegemônica, de potência dominante do mundo inteiro. Então ele está atacando comercialmente a China o tempo todo, e talvez em certo momento isso vá ser resolvido através da guerra, porque
aos Estados Unidos, né, nos dias atuais, só restou a indústria cultural e o dólar, né? O resto eles estão perdendo em tudo. Ainda produzem muito, mas há um declínio, parece inexorável, né? É um declínio óbvio que está acontecendo à vista de todos, né? Não dá para brincar de fazer neoliberalismo por mais de 4 décadas e achar que nada ia acontecer, né? Outros países com outra estrutura, seguindo outro tipo de política econômica, tá aí avançando enquanto eles vão regredindo, né? Enquanto o declínio deles é palpável e é bom destacar, né? Eles sabem disso. Eles sabem que eles estão em declínio aberto. E muitos sabem que talvez só vão conseguir resolver essa pendência através do campo militar, né? Porque do campo econômico parece que já está fazendo água mesmo. E como essas elites dessas burguesias nacionais fracas, vamos dizer assim, subalternas, vão ser beneficiadas com esse tipo de relação. Ele vai citar aqui a espécie de segunda partilha do mundo, quando uma série de países centrais começam a enviar suas multinacionais para esses países periféricos, e aí, claro, né, quando essas multinacionais se acoplam, elas não mudam a estrutura oligárquica desses países periféricos, elas deixam tudo como está, mas fazem as suas inversões, né, se acoplam ali às burguesias nacionais, e ali você vai ter na burguesia nacional os diretores, eventualmente o presidente, eventualmente ocupando grandes cargos, mas o grande beneficiário desse tipo de indústria não é essa elite nacional, é a elite lá do país central que vai receber o resultado desse excedente econômico gerado aqui nos países periféricos. O Florestan Fernandes complementa dizendo o seguinte: e a questão do capitalismo de Estado, né? Ou seja, quando o Estado é quem toma para si essa questão de promover o desenvolvimento nacional, cria uma indústria, aqui no Brasil, claro, né, existem vários exemplos, são as indústrias nacionais, né, são as indústrias estatais que promovem, que agudizam o desenvolvimento brasileiro, com a Petrobras, a Eletrobras, Vale, Aracruz Celulose, etc, etc. Aí ele vai dizer que não é assim, por quê? Até poderia ser. Até poderia ser o capitalismo de Estado, ou seja, através do governo, através do Estado, você promover um desenvolvimento mais autônomo, um desenvolvimento que rompesse com relação a essa dominação internacional. Mas ele fala que isso não ocorre no Brasil. Por quê? Porque as suas elites, porque as classes sociais que, vamos dizer assim, compõem o Estado e que comandam o Estado, elas são subalternas. E por conta disso, o Estado, tanto, vamos dizer assim, no plano político, quanto no plano militar, quanto no plano econômico, ele vai acabar representando os interesses dessas classes sociais mais abastadas que constituem e comandam o próprio Estado. Então ele não vai ser um ser, vamos dizer assim, abstrato, né? O Estado abstrato que vai promover uma política desenvolvimentista autônoma, sendo que todas as classes sociais que estão ao redor dele mais poderosas, elas são classes servis, são classes serviçais, são classes subalternas em relação às nações centrais do capitalismo. Isso não é possível que aconteça. Há um outro trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês que é bastante inteligente, bastante atilado aquilo que o Florestan Fernandes escreve. É conhecida a extraordinária importância estratégica do Estado, quer para o desenvolvimento capitalista na periferia, quer para um tipo de dominação burguesa que se singulariza pela institucionalização política da autodefesa de classe, para a preservação e a ampliação de privilégios econômicos, para a política econômica posta calculadamente a serviço do alargamento da base material do poder burguês ou para ambas. A natureza de todas essas conexões em função da dominação burguesa nem sempre é evidente. Contudo, em nações capitalistas nas quais as funções classificadoras do mercado e as funções estratificadoras do sistema de produção são tão limitadas, a ponto de o grosso da população permanecer excluído do funcionamento normal do regime de classes e da ordem social competitiva, somente as classes altas e médias chegam a participar efetivamente das vantagens proporcionadas pelo desenvolvimento capitalista. Essa participação é, em si mesma, um privilégio e só se pode manter na medida em que outros privilégios, vitais para situações de classe alta e média, são intocáveis. A dominação da burguesia irradia-se de modo muito fraco da minoria dominante para o resto da sociedade, ao contrário do que sucedeu nas nações capitalistas hegemônicas, onde tal irradiação serviu de embasamento econômico para a democracia burguesa, entre aspas. Ela se concentra no topo, nos 10, 15, 20 ou 25% que têm rendas altas, monopolizam a cultura e o poder político, o que faz com que o poder político indireto, nascido do poder econômico puro e simples, e o poder especificamente político se confundam, atingindo o máximo de aglutinação, e o Estado se constitua no veículo por excelência do poder burguês, que se instrumentaliza através da maquinaria estatal até em matérias que não são nem administrativas nem políticas. Isso explica a facilidade com que, no Brasil, as classes possuidoras e privilegiadas passaram tão rapidamente, em 1964, da automobilização social para a ação militar e política,
como o Estado Nacional foi posto a serviço de fins particularistas da iniciativa privada e porque as várias elites das classes dominantes, econômicas, militares, políticas, judiciárias, policiais, profissionais, culturais, religiosas, etc., encontraram tão depressa um foco de unificação institucional de suas atividades. O Estado aparece, portanto, como segundo elemento na ordem dos fatores de importância estratégica para a solução da crise do poder burguês, no amplo movimento da burguesia para se assegurar o êxito da transição para o capitalismo monopolista. Isso se tomar a questão em termos da criação de uma base econômica adequada à dominação burguesa sob o capitalismo monopolista. Quando se vê a mesma questão em termos dos fundamentos políticos dessa dominação, a ordem dos fatores precisaria ser alterada. Os requisitos políticos do desenvolvimento econômico sob o capitalista monopolista dependente, como já foi indicado acima, exigem um tão elevado grau de estabilidade política, pelo menos nas fases de eclosão e de consolidação que nos é dado observar, que só uma extrema concentração do poder político estatal é capaz de garantir. Do outro lado, nos momentos mais críticos da transição, que ainda não foram vencidos, operou-se uma dissociação acentuada entre desenvolvimento econômico e político. Isso fez com que a restauração da dominação burguesa levasse, de um lado, a um padrão capitalista altamente racional e modernizador de desenvolvimento econômico, e, concomitantemente, servisse de peão a medidas políticas, militares e policiais contra-revolucionárias, que atrelaram o Estado Nacional não à clássica democracia burguesa, mas a uma versão tecnocrática da democracia restrita, a qual se poderia qualificar, com precisão terminológica, como uma autocracia burguesa. Que texto preciso, que texto bem escrito e brilhante, né, meus amigos? Realmente o Florestan Fernandes aqui, ele arrebenta. E esse domínio externo, né, que ocorre com relação ao Brasil, o Florestan Fernandes vai destacar aqui uma ideia bastante precisa também, que está tão entranhado, né, o imperialismo aqui no Brasil e em outros países periféricos, né, a dominação econômica ela é tão intensa, ela é tão grande, que ele vai reconhecer o seguinte, que dentro da estruturação capitalista, você já não consegue mais romper com esse domínio, com esse tipo de supressão, com esse tipo de dominação econômica, social, política, etc., que os países centrais exercem sobre os países periféricos de capitalismo dependente. Sabe, é como se fosse um vampiro sugando sangue, está amarrado demais, imbricado demais, sabe, a dominação econômica, política, social, cultural, etc., ela é muito entranhada. Então, dentro do regime capitalista, não será possível mais romper com esse tipo de dominação. É preciso uma revolução, claro, né? Isso é o desdobramento óbvio daquilo que ele está falando aqui, na qual os trabalhadores possam tomar para si, né, o controle dos meios de produção, do excedente econômico, da modalidade do trabalho e consigam romper com essa dominação externa que acontece hoje. O Florestan Fernandes também destaca que o capitalismo aqui no Brasil e demais países periféricos de capitalismo dependente, ele fala que ele é tão opressivo, ele é tão atroz que, vamos dizer assim, onde houve uma revolução burguesa mais democrática, mais nacional, com fins mais cosmopolitas, vamos dizer assim, os trabalhadores são menos agrilhoados, né? São menos sufocados. O capitalismo nesse país ele é um pouquinho mais leve, né? do que toda sorte de opressão, de atrocidade que acontece nos países periféricos como o nosso. Então ele fala que, por outro lado, vamos dizer assim, por conta justamente dessa opressão ser muito atroz, a classe dominante ela vai, vamos dizer assim, se aboletar do Estado de maneira mais autoritária, vai se aboletar do Estado de maneira mais opressiva, para que a classe burguesa exerça um domínio político sobre a população e a impeça de se rebelar, ela impeça de se revoltar. Porque o Florestan Fernandes vai destacar, claro, com boa dose de razão, que justamente por estar numa condição mais dominada, mais infeliz, mais oprimida, é esta mesma população dos países capitalistas periféricos que tem uma condição mais fácil de implementar uma revolução socialista, de tomarem o poder para si e se antagonizarem de maneira muito mais formal, muito mais antagônica, de se antagonizarem de maneira acachapante, de maneira revolucionária contra o capitalismo. É uma análise, obviamente, muito sensata. Vai ser muito difícil, né, que um país como a Noruega, a Suécia, ou a Suíça, sei lá, promovam uma revolução socialista, né, porque, de certa maneira, eles já foram atendidos socialmente por aquilo que era o mínimo necessário para ter uma vida minimamente razoável. As múltiplas contradições que vão fazer se todos os países poderiam ter esse tipo de grau de controle sobre sua própria vida, eu já tratei em vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui em livros do Eduardo Moreira, então não
não vou detalhar mais esse assunto. Então quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar aqui, acho que não vai caber nos cards, mas estará aqui no box de informações. O Florestan Fernandes também se antagoniza aquelas pessoas que imaginariam que devido a um desenvolvimento econômico, o industrialismo cada vez mais moderno e tal, isso poderia, vamos dizer assim, mitigar as desigualdades sociais brasileiras e promover um desenvolvimento econômico na qual a população como um todo fosse mais beneficiada e saísse desse grau de miséria e pobreza que se abate sobre mais de 2/3 do nosso país. Ele fala, não, isso não vai acontecer. Enquanto se mantiver essa dupla articulação, ou seja, um domínio estrangeiro, um domínio imperialista externo, conjugado organicamente a um desenvolvimento interno desigual, né, a uma espécie de massacre promovido pela burguesia brasileira contra os seus trabalhadores, por mais que você se rearticule, por mais que você se desenvolva tecnologicamente, haverá uma rearticulação dos atores burgueses para se apropriar desse excedente econômico, eventualmente até maior, gerado pela classe trabalhadora. Eu já comentei alguns vídeos aqui no canal sobre aqueles pensadores que de maneira, vamos dizer assim, bastante errática, né, atribuíam ao desenvolvimento tecnológico a supressão das, vamos dizer assim, mazelas sociais que se abatem sobre o mundo, né? O Estevão Mesaros, no livro O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico, o Antônio Gramsci, no livro Cadernos do Cárcere, volume 1, eles explicam que isso não vai acontecer, eles estão cobertos de razão, porque se você atribuir apenas a tecnologia, a forma que a gente poderia solucionar essas mazelas sociais, você tem que compreender a forma como essa tecnologia é aplicada, para quem ela é direcionada, a quem são os seus maiores beneficiários. Porque o mundo progrediu tecnologicamente enormemente no último século, aliás, nos últimos 2, 3 séculos, e a quantidade de pessoas em pobreza, a quantidade de pessoas sofrendo, eu já destaquei aqui em vídeos do Zygmunt Bauman, mais de 2/3 da sociedade mundial padecem com a pobreza, né? O percentual, por exemplo, aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, de brasileiros em estado de segurança alimentar é de 24% da população, quer dizer, uma coisa brutal, né? Então, assim, houve pensadores que imaginaram, não, desenvolvimento tecnológico e tal, Hannah Arendt, Herbert Marcuse, etc., ou seja, pensadores mais à direita ou mais à esquerda, que vincularam a tecnologia à solução da nossa problemática social. E não basta só a tecnologia. No livro Crítica do Programa de Gotha, que tem vídeo aqui no canal, com certeza vai caber aqui nos casos, mas estará aqui no box de informações também, o Marx cita como imprescindível para o estabelecimento de uma sociedade mais justa, mais equânime, mais socialmente mais correta, sim, os desenvolvimentos dos meios de produção, mas a alteração da sociabilidade que pode se apropriar do excedente econômico gerado por esses meios de produção mais tecnologicamente desenvolvidos. Se uma coisa caminha dissociada da outra, a coisa não flui. Né? Você pode ter tudo igualitariamente desenvolvido, mas com resultados precários, ou seja, você estaria só socializando a pobreza, e por outro lado você pode ter, como acontece hoje, um desenvolvimento econômico, tecnológico relativamente grande, mas que é concentrador de renda, que é desigual, que mantém um mundo sórdido e infame como que a gente vive hoje. As coisas têm que caminhar dialeticamente em consonância para que o planeta, para que as pessoas consigam se desenvolver de maneira mais justa, socialmente mais relevante, que consigam ter uma vida melhor, não essa vida torpe que a gente vê habitualmente. E, claro, né, é o que o Florestan Fernandes defende em sua obra aqui, eu concordo plenamente, isso não se dará em um regime capitalista. Esse desenvolvimento tecnológico e social caminhando juntos rumo ao progresso da humanidade. Isso não vai acontecer. E se alguém duvida por que não vai acontecer, olha para a sua realidade social ao redor. Basta andar por qualquer grande cidade brasileira, você vai entender que não aconteceu ontem, não acontece hoje e não acontecerá amanhã. É preciso ser muito cego para não reconhecer esse tipo de evidência que é, vamos dizer assim, brutal, que está na sua cara o tempo todo, já não, algum dia, não vai. Basta olhar a realidade brasileira e mundial. Um dos resultados dessa dupla articulação que nós temos falado aqui reiteradamente, né, da dominação externa e desenvolvimento desigual interno, o Florestan Fernandes vai destacar que a burguesia ela vai, vamos dizer assim, considerar como a única coisa, vamos dizer assim, racional, a única coisa que pode ser considerada como digno, como correto, como socialmente ajustado, é quando os Estados e as demais forças, as demais classes sociais que compõem a sociedade civil, elas atuam para trabalhar em prol da burguesia, pelos meandros da burguesia, vamos dizer assim, adequando-se à estrutura burguesa como um todo. Não, você quer um tipo de melhoria? É uma melhoria, é um progresso dentro da estrutura burguesa para se tornar propriamente um burguês. Ou seja, ela quer vedar qualquer outro tipo de alternativa
historicamente viável. Tudo que não seguir esse parâmetro deve ser reprimido de maneira bárbara, porque são bárbaros, né? Deve ser reprimido de maneira dura, porque você está lidando com pessoas que estão agindo de maneira antiquada, sabe, antagônica àquilo que a modernidade demanda. E aí ele vai, né, contrapor de maneira muito exemplar aqui, eu acho muito vívida, muito qualificada. Então parece que assim, o regime burguês é uma espécie de início, fim e meio, para citar lá o Raul Seixas, né? Então para os burgueses, você pode até implementar algum tipo de mudança, desde que se mantenha a estrutura burguesa. Ela não vai mudar no seu macro quadrante, vamos dizer assim. Você pode implementar dentro desses marcos bastante estritos, aliás, bastante sufocantes. Você pode tentar ali, você avançar, você dar uma progredida, você conseguir que uma classe social, vamos dizer assim, como talvez fosse industrial, que em certo momento não teve aqui no Brasil muito desenvolvimento, houve algum desenvolvimento ali entre as décadas de 1930 e 1980, agora elas afundaram, né? Voltou-se ao domínio completo e absoluto do agronegócio, e agora, digamos, ela poderia em algum momento inverter essa trajetória, né? Voltar a se desenvolver, mas sempre dentro dos parâmetros capitalistas. É isso que a classe burguesa tenta estabelecer. É como se o regime capitalista ele fosse eterno, fosse mutável, né? Florestan Fernandes remete aqui àquilo que está escrito lá por Marx e Engels no livro A Sagrada Família, né? Que para os historiadores burgueses, enquanto a burguesia não estava no poder, houve história. A partir do momento que ela chegou ao poder, agora não há mais história, né? Porque agora são instituições eternas, agora são instituições imutáveis, agora vai ser assim para sempre. Alguns autores, acho que até o Slavoj Zizek também replica essa ideia, né? Que hoje, com a degradação ambiental, com a crise climática, com o aquecimento global, com tudo que está acontecendo na natureza que a gente pode observar, algumas pessoas conseguem imaginar até o fim do mundo, mas não são capazes de imaginar o fim do capitalismo. É essa contradição que nós estamos vivendo, esse domínio ideológico que a burguesia exerce sobre tanto os países centrais quanto os países periféricos do mundo. Mas é preciso reiterar, é preciso destacar, no livro do professor Vladimir Safatli, A Esquerda que não teme dizer seu nome, ele fala uma coisa muito interessante, eu acho muito qualificada. Né? Se alguém chegasse na Europa, no ano 1000, da nossa era, e disser o seguinte, olha, sabe, essa questão feudal e tal, isso é um atraso, o melhor é a república. Né? A república, a capacidade que você tem de eleger uma pessoa, o poder não ser vinculado ao sangue, você poder votar e ser votado, a autonomia do indivíduo e determinada liberdade política, etc. Isso que é o ideal. Ele fala, um europeu mesmo esclarecido te taxaria de doido, né? Eu poderia te responder que, olha, isso foi tentado nos mais variados países, tentado naqueles lugares de pessoas extremamente brilhantes, qualificadas, na Grécia Antiga, lugar de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, enfim. E do que resultou disso? Né? O fato é que países estruturados imperialmente foram lá e dominaram essas repúblicas. Mas aí o Vladimir Safatli contrapõe. Olha, havia algo de justo, algo de concreto, algo, vamos dizer assim, de forte nessa ideia da república que permaneceu em latência por muito tempo e em certo momento retornou. E hoje, no nosso tempo histórico, basicamente todos os países são republicanos, uma série de mudanças em relação a um ao outro, claro, com antagonismos em relação mesmo àquela estrutura republicana de outrora, né? Eu já tratei enormemente disso aqui no livro Pai Ideia, a Formação do Homem Grego. Vou deixar aqui no box de informações tanto os trechos selecionados quanto o link para o vídeo desse livro, aliás, um grande livro, né? Que tem mais de 1.400 páginas. Então, assim, havia ali uma ideia central, uma ideia nuclearmente forte que emergiu, né, que voltou à cena. E eu acredito, né, e defendo, como o Florestan Fernandes também defendia, o socialismo é isso também. Né? Esse sistema capitalista, ele não é eterno, como os ideólogos burgueses querem fazer crer. Muito ao contrário. Ele pode e deve será superado em determinado momento da história. O Florestan Fernandes esclarece também, né, ele já tinha tratado um pouquinho desse assunto, mas vai vindo com novos argumentos, né, porque eventualmente requer-se que o Estado promova atividades que, em tese, deveriam ser burguesas por excelência. Então, que o Estado vai criar grandes empresas nacionais, vão contribuir para o progresso, para o desenvolvimento do país, porque essas empresas elas vão conseguir conciliar em seu seio uma grande quantidade de investimentos, um aparato técnico bastante difícil de ser congregado por empresas privadas, e elas vão induzir o desenvolvimento da própria burguesia, que vai fornecer eventualmente com empresas menores uma mão de obra mais ou menos qualificada conforme o caso, algum tipo de produto, etc. Ou seja, a burguesia cede ao Estado o papel que cabia a ela por ela não ter competência, não ter condições, não ter o conhecimento técnico, etc. para fazê-lo. Né? É claro que a gente pode afirmar hoje, não é o tempo histórico dele aqui, né? O fato
fato de, depois que a empresa está pronta, eles querem se aboletar dela. Aliás, ele toca aqui no assunto, isso pode ser transitório e tal, né? E hoje nós vivemos as tragédias das privatizações, já teve a desgraça dos anos 90 e ainda volta, né? Em que essa tragédia eventualmente retorna de maneira como um câncer, né? Que parecia que tinha sido curado e voltou como uma metástase. E isso ocorre na sociedade brasileira, né? E dá mais a demonstração que a gente não aprendeu nada, né? Nada com a história. E ele também afirma o seguinte, na medida em que os militares estão completamente vinculados às estruturas de dominação da burguesia, eles estão completamente dominados ideologicamente para defender os interesses de classe da burguesia e não do povo trabalhador, claro que não, com relação a isso eles só querem massacrar mesmo que boa parte dos seus próprios quadros, especialmente os da parte inferior, provenham desses estratos sociais, o que a burguesia vai fazer é o quê? Tomar o Estado, né, e fazer com que ele, por óbvio, massacre o povo trabalhador que eventualmente queira subir de vida de maneira mais contundente, que queira um grau de dominação, um grau de espoliação minorado em relação a esse que é extremamente perverso, que é extremamente excludente, que é extremamente desigual, que a burguesia atualmente impõe sobre, né, os trabalhadores brasileiros e sobre boa parte dos países do mundo. Então a burguesia vai se utilizar do Estado ora para catalisar o desenvolvimento em uma direção que vamos dizer assim, beneficia, se não exclusivamente, mas quase que exclusivamente, e por outro lado vai se utilizar da estrutura estatal para reprimir aqueles que são, vamos dizer assim, desfavorecidos por essa estrutura socioeconômica absurdamente cruel, injusta, concentradora de renda. O Estado, portanto, tem muita importância na manutenção do regime burguês. E, ao fim e ao cabo, como a burguesia conseguiu impor esse regime tão desigual, tão iníquo, tão perverso contra a classe trabalhadora, contra a maioria do país? Ele dá 4 explicações aqui que são bastante interessantes, por isso eu vou lê-las. O primeiro são as características demográficas, econômicas e sociais da sociedade brasileira que tornavam viável e fácil uma nova eclosão do industrialismo e a aceleração do crescimento econômico com colaboração externa, a assistência técnica, econômica e política intensiva das nações capitalistas hegemônicas e da comunidade internacional de negócios, a forte identificação das Forças Armadas com os móveis econômicos, sociais e políticos das classes burguesas e sua contribuição prática decisiva na rearticulação do padrão compósito de dominação burguesa, a ambiguidade dos movimentos reformistas e nacionalistas de cunho democrático burguês e a fraqueza do movimento socialista revolucionário, com forte penetração pequeno-burguesa e baixa participação popular ou operária. Florestan destaca que esses fatos, vamos dizer assim, conseguem explicar por que isso aconteceu, né? Mas é possível mudar, né? Se com maior consciência de classe, ele vai destacar aqui também que é preciso estudar um pouco mais o porquê de, eventualmente, a consciência de classe não está tão clara, porque algumas pessoas acabam, aliás, muitas pessoas, né, boa parte, talvez até a maioria da população brasileira e mundial, acaba insurgindo contra os seus próprios interesses imediatos diretos, né, por conta dessa ideologia pela qual ela é dominada, porque é óbvio, né, 1% da população que domina os outros 99%, eles sabem que são minoria, então eles vão se utilizar de uma série de estruturas ideológicas, religiosas, políticas, sociais, econômicas, etc., para fazer com que os outros 99% defendam os interesses desse julgando que estão agindo em sua própria defesa, julgando que estão agindo em seu próprio benefício, em seu próprio interesse. Há uma série de livros que tocam sobre esse assunto, podemos citar o História e Consciência de Classe, do Jorge Lukács, podemos citar o que é a ideologia da Marilena Chauí. Reitero, estarão esses livros referenciados, se não no box de informações, acho que é livros demais já, mas estará no primeiro comentário logo aqui embaixo. É interessante que o Florestan Fernandes aqui, já mais para a parte final do livro, vai dizer que a defesa dos interesses dessa classe social parasitária, dessa classe social que vai oprimir, vai massacrar a classe trabalhadora brasileira, ela vai tentar ser confundida com a defesa da civilização ocidental cristã, né? Isso é tão recorrente até os dias de hoje, especialmente depois da emersão dos pentecostais e neopentecostais na política, chega a ser até irônico. E agora, para fazer aqui um balanço, né, sobre o livro A Revolução Burguesa no Brasil, ensaio de interpretação sociológica. Bem, como destaquei logo no início do vídeo, os 3 primeiros capítulos, que são bastante extensos, né? O livro aqui é dividido em 3 partes, esses 3 primeiros capítulos constituem a primeira parte, eles não são muito legais, assim, são capítulos que eu discordei muito, uma leitura árdua. Ele lembrou o livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que é um livro pesado, sabe? Um livro que é difícil você avançar, que vai te esgotando psicologicamente ali, né? Você fica prestes a entrar numa ressaca literária de tão duros, de tão, sabe, pesados que eles são. Eu não gostei de jeito nenhum da primeira parte aqui do livro. A segunda parte, que é só um capítulo, é um capítulo relativamente curto,
ela já melhorou, e a terceira e última parte, compondo os últimos 3 capítulos, ela já melhorou bastante. Então, assim, para mim o livro começou bem mais ou menos, bem regular. O capítulo 4 é um bom capítulo e o 5, 6 e 7 é um capítulo excelente. Então, quando eu fui classificá-lo lá no blog Lista de Livros, eu dei apenas 3 estrelas, né? Achei um bom livro. Mas, assim, é preciso destacar isso, que o livro tem partes mais ou menos, mas tem partes excelentes também. Eu não tenho condições morais, né, de indicar que a pessoa comece a partir do capítulo 4. Eu acho que é demais, né? Eu não vou conseguir fazer isso. Mas para mim, agregou muito, né? Me agregou muito foi a partir do capítulo 4, a partir da segunda parte. A parte pregressa, ela só me cansou, acho que agregou muito pouco. E no próprio 4º capítulo, ele faz alguns resumos em relação àquilo que ele havia abordado nos 3 anteriores, de modo que, de fato, não consigo te indicar a um leitor não ler um livro inteiro, mas assim, se eu fizesse, eu entenderia perfeitamente. E outro aspecto também, assim, que eu classifiquei apenas como um bom livro, que como é um livro do Florestan Fernandes, a minha cobrança é maior, né? O sarrafo é mais alto. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro A Revolução Burguesa no Brasil? Conhece outra obra do Florestan Fernandes? Concordou, discordou do que eu afirmei aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!